sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia da gravação do podcast Elas Donas de Si. E agora, aqui comigo, tem uma convidada especial, quero te apresentar. Gil, apresente-se aqui para esse público aqui que está te vendo. Quem é você? Boa tarde, meu nome é Gil Santos, também sou escritora. E a gente veio hoje aqui para bater um papo com a Lu, para falar um pouco, contar um pouco da minha história para vocês. Arrasou. Então, ó, vamos bater um papo, porque ela já estava aqui, ó, brigando comigo. Que papo era esse, né, Gil? Exatamente, que papo era esse? Papo de cozinha, vambora. Então, olha, a primeira coisa, quero te agradecer pela confiança, por estar aqui nessa mesa, onde só sentam mulheres incríveis. E sempre me perguntam isso, né? Por que eu falo que essa mulher é muito especial? Porque as histórias que vêm aqui são histórias que vão se conectando, sabe? Costurando uma com outra, é sempre muito gostoso. E aí, minha história com Gil, vou contar aqui para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Eu queria muito conhecê-la. E aí, no meio da nossa conversa, eu descobri que ela também queria muito me conhecer. Então, olha que delícia, a gente vai costurando isso. Gil, deixa eu começar por esse ponto, tá? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está mostrando para o outro. A gente faz o melhor que a gente pode, né? Uhum. Mas com a interpretação do outro sobre a nossa imagem, a gente não sabe. Quem é a Gil que você acha hoje de você, que você acha que as pessoas te enxergam? Me conta. Você tem uma noção assim, mais ou menos? Fala aí. Olha, Lu, noção nenhuma, tá? Porque é verdade, eu tô falando a verdade. Eu sei, porque a gente bateu esse papo. Porque a gente já conversou sobre isso. E eu também converso também com outras pessoas, principalmente com a Elisete. A gente troca muito essa figurinha aí. E ela me falou exatamente aquilo que você tenha falado, né? Que legal. Sobre essa coisa do posicionamento, sobre essa questão de as pessoas estar vendo o nosso trabalho. Uhum. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E aí passa assim, uma confiança pra gente que está fazendo... Aquece o coração. Aquece o coração, que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa. Sobre isso. Então, vamos pegar esse gancho aí agora do caminho, tá? Que momento que você se torna escritora? Da onde que a Gil tira essa história e fala assim, hoje eu quero escrever, contar a minha história, compartilhar, que foi essa história que fez com que as pessoas se conectaram com você, né? Então, conta um pouquinho, que momento você decide da vida assim, resolvi, acordei, quero ser escritora. Foi assim? Não, Lu, não foi nada disso. Não aconteceu, comigo não aconteceu dessa maneira, tá? De nascer, eu quero ser escritora. Uhum. Nasceu Gil escritora no momento de dor, no momento de perda, no momento assim de muito sofrimento. Certo. No momento total, assim, eu já tinha algumas coisas em exercício terapêutico, tá? Eu sempre falo isso para as mulheres, sabe? Quando uma mulher chega perto de mim, tô fazendo terapia, e eu falo assim, já comprou o caderno e a caneta? Arrasou. É desse jeito. E aí as pessoas, não comprou ainda? Mas como não comprou ainda? Legal. Sabe? Porque foi dessa maneira que comecei a escrever, porque a gente tira a dor da gente e coloca no papel. Transforma, faz aquela transformação e a gente respira fundo, aliviado, sabe? Porque tá tudo lá no papel. Muito daquilo que eu escrevi, Lu... No livro? No livro, não. No caderno mesmo. Uhum. Depois de um tempo, eu ia lá e falava assim, não, já passei desse... Já passei. Então, ou seja, quando vinha assim uma pontinha da dor de novo, deixa eu trazer a memória. Aí tu ia lá e verificava se tu já subiu aquele degrau. Exatamente. Arrasou. Então, era desse jeito. Então, Lu, quando foi no momento de estar em casa, estar desempregada, e aí eu vendo o filme Histórias Cruzadas. Que legal. Tá? E vendo aquelas mulheres passando por aquele processo todo. E eu falei assim, gente, isso aqui tem que virar uma história, tem que virar um livro. Eu preciso contar a minha história para as pessoas. Mas o processo durou um tempo até acontecer.
porque antes disso eu fiz minha viagem para Cabo Verde, para a África. Que maneiro. Foi missão? Foi missão. Que legal. Tá? Passei 2 meses lá. Voltei em 2018 que eu fiz essa viagem, minha primeira viagem. E aí, quando eu voltei, em seguida, em setembro, a minha mãe morre. Minha mãe falece em setembro. E em 2018, setembro de 2018, minha mãe morre. 2 meses depois de eu voltar da África. E aí eu fico tomando conta do meu irmão mais velho. E ainda entra a pandemia logo depois disso. Aí depois, 2019, morre a minha irmã mais nova. Gil. E aí depois, pandemia. Mas quando deu aquela flexibilidade da pandemia, eu fui visitar uma mãe minha do coração. E ela me deu um livro. E nesse livro, Lu, falava sobre projetos. Legal. Sobre você colocar metas. Eu tinha metas. Mas aí, quando eu peguei o livro, que eu comecei a ler o livro, simplesmente desabrochou assim... Opa, não, você tem que ter meta agora até 65 anos. Não dá mais para perder tempo. Que legal. E aí, nesse momento, Lu, quando eu falo assim para as pessoas, gente, pode escrever um livro que dá certo. Porque eu falo assim, gente, deu certo comigo. E foi... Gil, que delícia. E foi no momento, Lu, que eu estava ali desempregada, sem trabalho. Mas eu falei assim, eu vou colocar o meu projeto para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sempre vou trazer aqui para vocês, né, o olhar terapêutico, porque enquanto terapeuta, né, eu vou estar assim, sempre fazendo umas costuras. Então, essa mulher, ela passa por todas essas perdas, porque você vê que foi uma sequência de perdas, né? Na pandemia também você perde alguém próximo? Não, né? Porque foi uma dor comum de quase todo mundo, né? Da maioria das pessoas. Então, essa mulher, ela está tendo que lidar com uma sequência de perdas. E aí vem a pandemia, tu fica enclausurada. Que não tem o que fazer, né? Era uma regra ali naquele momento. Como é que a Gil ficou aqui catando esses caquinhos, remontando e construindo essa mulher? Porque você estava tendo que se reconstruir ali, né? Nesse momento, você estava fazendo a terapia, como você falou. Adorei a sua dica, vou pegar esse gancho aqui. Eu ensino isso na terapia, que é muito importante fazer esse exercício que ela acabou de dizer. Tira daqui e coloca no papel. E escrever faz esse movimento de que... são 3 processos, tá? Eu penso, eu falo e eu concretizo. Tá? Esse é o processo. Esse é um dos métodos para a gente dar uma aliviada na dor. Vai mudar o fato ocorrido? Muda, Gil, o fato ocorrido? Não muda. Não. Muda os óculos de como você enxerga o fato ocorrido. Eu sempre falo isso. Então, você muda a lente dos óculos. Aí você vai começar a enxergar de uma maneira diferente para o fato ocorrido, né? Olha que legal, ela trouxe isso aqui. E veio aqui, ó. Tá dando um vento aqui. E aí ela foi lá, deixa eu conferir. Não, eu já subi esse degrau, eu já sei resolver esse problema. Então, esse foi o movimento que você fez. Agora, a minha pergunta. Teve que estar ali se reconstruindo, né? Teve que estar catando os caquinhos. Quando você faz esse encontro com um novo livro... Quer dizer, com um novo livro não, porque você ainda não tinha o seu livro, né? Não tinha. Mas com esse livro que te inspira, qual é o sentimento que você traz ali? Porque quando você falou assim, opa, eu li o livro e veio uma luz, que foi o ter a meta. Como que você se sentiu quando você se depara com essa resposta? Porque eu falo que Deus não escreve nada estranho, não, tá? Nada do por acaso. Não. Então, o livro foi o acaso que precisava passar na sua vida naquele momento. Como é que você olha para essa mulher que tem que reconstruir tudo aquilo ali? Fala para mim. Olha só. Qual o sentimento que vem? O sentimento era um sentimento de... Deixa eu ver que sentimento. O sentimento de realizar um sonho, tá? Mas como realizar esse sonho sem condições financeiras? Tá? Mas é uma luz no fim do túnel nesse momento? É uma luz no fim do túnel, mas eu não tive medo, porque eu liguei para a editora e eu falei assim, como que eu não sabia absolutamente nada que você possa imaginar. Opa, tem uma luz no fim do túnel aqui, vou agarrar nela. No próprio livro tinha o nome da editora.
Ah. Aí eu falei assim, vou ligar para essa editora aqui, vou saber como é que funciona. Aí liguei. Tem uma ideia? Tem uma ideia, sabe? Tem uma ideia aqui. Adorei. Vou me enfiar de cabeça nisso aqui. Eu preciso, bem, eu não sou casada, não tenho filho, pelo menos não plantei árvore, eu tenho que fazer um livro, então, né? Alguma coisa tem que acontecer nessa vida aqui. Tem que plantar árvore ainda, dá para plantar. Tem que plantar árvore. E aí, Lu, eu liguei para lá e perguntei quanto que ficava, ele falou que era X. Pode parcelar no cartão? Eu falei assim, mas eu não tenho cartão. Pode ser no boleto? Se pode. Parcelei em boleto várias vezes. Que legal. Porque você já tinha o material, porque era o seu material. caderninho. E aí ele pegou o caderninho. Manda tudo por e-mail. Eu falei assim, não, sinto muito. Não tem nada digitado, é tudo papel. Eu vou enviar isso do jeito que tá e vocês me ajudam também a concretizar esse sonho. Claro que eu tive ajuda também de uma grande amiga minha, que até hoje, que é a Alceni, que ela faz parte do meu segundo livro. Legal. Sabe, uma querida. E então ela me ajudou muito. A própria minha terapeuta também me ajudou também na leitura depois do livro pronto. E aí depois de um ano nasce, quando eu peguei o livro, quando chegou o livro, né? Antes de um ano chegou o livro na minha casa, que ainda ficava faltando 2 prestações. Ai, gente, como é que é essa emoção, amiga? Abrir a caixa, me conta. abrir a caixa assim, você pegar assim e olhar e ver a tua história ali. Arrasou. Sabe? Dá uma sensação de medo, porque era um mundo que eu desconhecia total, eu não sabia. Porque na minha cabeça, eu ia chegar no evento e ia vender todos os livros. Sabe? Todos os livros. E a realidade era outra, porque eu não conhecia esse mundo. Eu não sabia como é que funcionava esse mundo literário. Tá? E aí, mas também teve aquela questão. Eu fiz o meu primeiro lançamento, tá? Foi num salão de festa. Foi a família, amigos conhecidos. Depois eu consegui fazer no Top Shop, na Livros Pavoar, que é da FENIG, de Nova Iguaçu. Conversei com o pessoal de lá da FENIG. Marquei e tudo. O Miguel Ribeiro foi realmente muito carinhoso comigo. Eu não tenho nada que reclamar, tanto da FENIG quanto do presidente da FENIG, que é o Miguel Ribeiro, me deu uma força. Imagina, na primeira vez, você gravar um vídeo com o secretário da FENIG ali, gente. Olha isso. E aí, depois, foi assim, Lu, foi como diz a minha terapeuta, eu passei numa grande onda. Que legal. Porque eu voltando, tipo, eu fiz o meu segundo lançamento numa sexta-feira, no Top Shopping. E aí, quando eu tô voltando de ônibus do trabalho, uma pessoa liga para mim e diz, Gil, você já viu que tem uma nota no Jornal Dia? Eu falei assim, nota no Jornal Dia? Eu falei assim, tem uma nota enorme. Que isso? Eu falei assim, gente, que isso? Como assim? Eu não acreditava. Olha isso. Não tinha noção da repercussão que causou o livro, que causou o movimento. Aquele movimento, Lu, que muitas das vezes... Muitas mulheres acham, será que vale a pena fazer esse movimento? Será que vale a pena levar alguma coisa para algum lugar? Sabe? Não vale a pena, sabe? Mesmo que você não venda. Porque no primeiro lançamento que eu fiz, eu paguei a penúltima prestação. No segundo lançamento que eu fiz, eu paguei a última prestação. E detalhe, o meu primeiro livro, Lu, como a gente estava na pandemia e como eu faço voluntariado, nós estávamos fazendo o processo da farinha enriquecida. Parte da venda do meu primeiro livro, eu doei para o projeto A Fome no Mundo. Tá? Muito legal. Sabe? Então, quando eu vendia uma quantidade maior, eu depositava ali. Já estava toda feliz de entregar. Sabe? De entregar uma parte do projeto A Fome no Mundo. Legal. Porque era para as crianças, sabe? Legal. Deixa eu pegar um pouco mais, eu vou catucar mais, tá? Nem vai ficar com medo, porque já faz terapia. Não tem problema. Nem vai ficar com medo. Vamos catucar aqui que a gente quer saber mais. Como que você... Porque você já entendi que você foi lá, catou os caquinhos. Eu queria que você falasse agora um pouquinho para essa pessoa que está te ouvindo que você cometeu uma loucura. E foi lá. E fez, e se desafiou e correu atrás. O que você diria para essa pessoa que está te ouvindo agora que ela tem sonhos para poder realizar? E qual é a sua missão, assim, de essência,
que você sente e fala assim, cara, eu quero contar a minha história. Mas por quê? Para ter fama? Para sair no jornal? Para que você queria contar a sua história? Olha, eu acho que se você tem esse desejo de querer contar a tua história, eu acho que você não tem que temer nada. Arrasou. Sabe? Tem que ir mesmo, enfiar a cabeça e ir embora. Porque quando eu quis fazer isso, não foi para me promover, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. A única coisa que eu achava, que eu ia chegar no local, eu ia vender meus livros. Porque não era pouco, era muito, tá? Porque o contrato da editora era uma quantidade enorme de livros. Então, hoje a gente já consegue essa flexibilidade. Então, hoje eu já entendo mais disso. Hoje eu já sei como chegar, não é tanto, pode fazer isso, pode... Okay. Então, hoje é diferente. Mas naquele momento, não, sabe? Então, ou seja, sabe o que me veio na cabeça agora? Lembra aquele filme, que eu não vou lembrar o nome agora? Acho que é Em Busca da Felicidade, eu não tenho certeza. Que o ator, ele leva um bando de impressora para casa, que ele fala, Em Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade. Veio ele aqui na cabeça agora, gente. Então, o Gil fez A Procura da Felicidade com um bando de livros, uma pilha de livros dentro de casa. E, gente, eu tenho que vender isso. Alguém quer... Deu medo, Gil, de como é que... Alguém quer ouvir a minha história? Deu medo? Olha, deu medo, tá? Mas a minha tranquilidade, Lu, é de saber assim, os meus livros estão todos pagos, sabe? Estão todos pagos. Então, eu não estou em débito com ninguém. Certo. Eu vou vender, se vender, tudo bem, se não vender também, mas eu coloquei a minha história adiante. E por que você queria colocar a sua história? É isso que eu quero ouvir. Porque também, Lu, eu falava também na minha história, no meu livro, eu falava sobre a PEC das empregadas domésticas. É uma questão que eu defendo, essa questão, sabe? E também falar sobre tudo aquilo que eu passei na infância e adolescência, sobre abuso sexual. Então, e a gente sabe que isso acontece até hoje, várias coisas, que as pessoas não têm que ter medo, nem vergonha de falar sobre isso. Eu vou te dizer o seguinte, que depois de um tempo, eu lendo meu livro, eu falei assim, caraca, tu é muito maluca, mulher, tu é doida. Viu o que eu falei? Tu cometeu uma loucura. Exatamente. Adorei, cara. Eu falei assim, Gil, eu falei pra mim, Gil, tu é muito doida. Como tu faz isso? Tu bota tudo isso no livro pra todo mundo. Adorei. Saber da tua vida assim, desse jeito. Adorei. Porque assim, ó, deixa eu pegar esse gancho. Isso também é um medo que as pessoas têm, por exemplo, de ir para terapia. Porque eu vou expor a minha vida. Eu vou contar tudo para aquela pessoa que não me conhece. Ah, ela vai me julgar. E ela vai, né, ficar aí falando mal de mim e vai pensar mal. E eu vou lá contar minha história de jeito nenhum. E Gil pega e fala assim, não quero contar mais só para terapeuta, não. Quero contar para todo mundo. Quero espalhar para geral. Mas olha, que coisa linda. E acredite, tá aqui o livro dela. Pode pedir, tá aqui também o link, tem aqui das redes sociais dela, acompanha, já pede seu livro, porque a história realmente é impactante e incrível. E essa é a ideia, de que você olha para o exemplo do outro e aprende com o exemplo do outro, né, Gil? Exatamente. Então, a gente tem a possibilidade de aprender com o exemplo do outro. Por isso, se ler, né? Se tem muitos livros hoje que a gente chama de coautoria, né? Que são histórias de mulheres incríveis, histórias de superação, de transformação, e que você pode usar isso como exemplo para a sua vida. Então, tá aí uma dica boa. Então, ó, vamos acompanhar a loucura da Gil e entender por que ela conta essa história aqui. Tá aqui a rede social dela. Segue, acompanha e já pede o seu, hein? Vou voltar aqui. Então, Gil, nesse momento que você faz esse movimento de contar a sua história e você se rever, eu ia te fazer essa pergunta, você já respondeu, que era, você leu de novo? Porque, por exemplo, hoje, quando eu faço aqui as gravações, e sou eu quem faço algumas edições, tem uma equipe que faz, mas eu faço algumas. Eu me sinto orgulhosa hoje, dona de si. De ver, primeiro, cada história linda que chega aqui, mas de estar aqui, tendo a oportunidade de sentar e estar ouvindo e compartilhando essa mesa com vocês. Então, hoje, eu faço esse movimento de me assistir, de me ver e de ter orgulho de mim. Parece soberba, gente, mas não é. Porque se você não entende que você tem que ser o seu maior fã, vai esperar isso de quem? De quem, Gil? De ninguém.
A primeira pessoa que a gente tem que se amar. Foi difícil, tá, Lu? Eu parar para ouvir as minhas falas. Olha, que interessante. Foi muito difícil mesmo. Uhum. Hoje em dia, não mais, tá? Subir um degrau. Subir. Hoje em dia, não mal. E aí, pode tentar vir aqui, de vez em quando vem aquelas bad assim, tu fala, já te conheço, já subi esse degrau. Exatamente, porque vem. Arrasou, vem. Sabe, claro que vem essa questão do medo da gente. Primeiro porque foram várias etapas que eu passei no primeiro livro. Porque foi no Jornal O Dia, foi no Jornal da Baixada, foi na revista, foi uma entrevista para o UOL, foi uma entrevista na rádio. Gente, famosa. Depois dar autógrafo. Lá em Salvador, famosa, entrevista em Salvador, na Faculdade Federal de Belo Horizonte, tudo através do lançamento do primeiro livro. Depois também o Razões para Acreditar me convidou para fazer um projeto. Quando eles me ligaram, eu achei até que fosse brincadeira, né? Jura, Gil? E aí? Jura, claro. Imagina, Razões para Acreditar me ligando, me oferecendo alguma coisa. Aí depois, isso foi no final do ano, e aí quando foi em janeiro, ele ligou e falou assim, ele falou assim, o que você quer fazer, Gil? Quer fazer alguma coisa? Qual é o seu sonho? Meu Deus, que delícia. E aí? Eu falei assim, meu sonho é para os pais ficar uma semana. Ele falou assim, o meu também. Como não dá nesse momento, né? Vamos trabalhar. Tem alguma coisa que você queira fazer no seu rosto e tal? Alguma coisa assim? Porque ele já tinha alguém para fazer esse patrocínio. Uhum. E aí eu falei assim, pois eu tenho um sinal na testa que eu queria tirar e tal. Eu falei assim, então tá certo. A gente vai resolver esse problema. E aí eu recebi 6 meses de tratamento legal. facial, né? Numa clínica que eu achei que fosse Nova Iguaçu. E aí, quando eles me mandaram o endereço, era lá no Leblon, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, ali no Shopping Leblon, no prédio, o anexo, né? Na clínica doutora Paula Belotti, que foi a própria dona, onde ela recebe só atores globais e tal. Gente, a pessoa está muito famosa, olha. E aí isso. Cheguei lá, primeiro fui atendida, muito bem atendida, né? Indicação das Razões para Acreditar. E aí a gente começou o tratamento durou 6 meses. Que legal. Sabe? Um tratamento realmente VIP mesmo. Então, teve um dia que eu saí da clínica, Lu, que eu estava na Central do Brasil, né? E eu falava assim, gente, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estava vivendo esse momento que eu estou vivendo aqui. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Tem algum momento que a ficha cai e tu fala assim, o que está acontecendo aqui? Sabe? Teve choro? Teve. Claro. Porque eu tive medo. Uhum. Eu tive medo. Como disse a minha terapeuta, Gil, você está passando por uma grande onda. Mas essa onda vai passar, sabe? E quando você precisar, eu estou aqui para te ouvir. Então, isso foi muito libertador, sabe? De saber que tinha ali uma profissional de saúde que estava pronta, não agora mais, mas uma amiga, uma pessoa que a gente confia, que a gente pode falar tudo, sabe? E não vai te julgar. Não vai me julgar, sabe? Não vai gente? julgar. Terapeuta não julga, gente. Claro que elas têm umas perguntas para terapeuta, é assim, né? Elas ouvem. Mas, e depois? Eu falei assim, e aí, normalmente eu falei assim, caraca, eu achei, no meu pensamento, caraca, eu achei que ela tivesse esquecido disso. Ela volta atrás de novo com essa pergunta. É sobre isso. Que é para ver se você já mudou os óculos daquela cena. Olha, Gil, deixa eu fazer mais uma pergunta. Então, essa Gil se desafia, passa por essa onda, vai com medo mesmo, faz uma loucura, né, gente? Como eu falei, lembrei do filme aqui, devia estar cheio de pilha de livros lá e ela se virando nesse negócio. O que você hoje diria para essa mulher que tem sonhos para realizar? Por exemplo, como contar a sua história. Ou talvez, sei lá, fazer uma viagem. Ou talvez fazer exatamente o que você trouxe aqui. Cara, eu tenho um sinal aqui que sempre me incomodou, mas como o custo é alto, eu nunca busquei como resolver e está tudo certo e foi caminhando a vida. O que você diria para essa pessoa que está te ouvindo agora? O que ela tem que fazer? Pode olhar para essa câmera aqui. Olha, primeiro eu... não ter medo, tá? A gente não tem que ter medo. Porque eu sempre falo, o não eu já tenho. E eu vou atrás do sim. Eu preciso do sim. Porque o não eu já sei que eu tenho. Tá ali, ele é certo, né? É certo, o não é certo. Então a gente vai atrás do sim. É isso aí. Sabe?
E como eu falo da venda, eu passei 1 ano, Lu, nas feiras, porque eu precisava aprender esse mundo novo. Que você não conhecia nada disso. Você só foi lá, você só tinha o desejo de contar a sua história. Só, mais nada. Para impactar a vida das outras pessoas, exatamente, certo? Uhum. E aí, foi lá emaranhando lá de que, gente, agora eu sou uma escritora, mas como assim? Não, e aí? E o detalhe, Lu, que depois do lançamento, eu tenho um amigo, parceiro mesmo, que é o Alcimário Júnior. O Alcimário já trabalhou muito tempo na cultura no estado do Rio de Janeiro. E aí, em julho do mesmo ano, veio a Bienal do Rio de Janeiro. Ih, gente. E aí, eu falei assim, gente, Bienal. Que isso, hein? Gente, isso aqui é tudo, né? Imagina você poder se apresentar na Bienal, na Secretaria da Cultura lá. Já pensou? E aí? Aí pegou. Isso eu pensei à noite. Jogou pro universo. Joguei pro universo, exatamente. Meu telefone recebeu uma mensagem, mas antes a gente teve uma feira também. Uma feira não, um evento que aconteceu no centro de Vila de Cava. Ele me convidou para me dar uma fala, morrendo de medo, tremendo na bala. Fui lá, falei, dei meu recado, peguei o contato, que a gente já não se via há muito tempo. E aí, nessa noite, ele passou, você quer ir para a Bienal? Que linda. Eu falei, sim, quero. Você tem mais alguns escritores que estão junto com você, que você quer que vá? E ainda deixou tu convidar, gente. Deixou convidar. Arrasou. E aí, eu convidei alguns, porque já conhecia nas feiras literárias, né? A gente participava aqui em Nova Iguaçu, que foi durante 1 ano que eu andei principalmente. A Elis, a gente não deixou, a Elis Medeiro, tá? E Elis foi uma grande parceira nas feiras literárias. Também o Ney também foi um parceiro. E aí é muito engraçado, porque nas feiras literárias, a gente, quando não consegue vender, a gente faz troca de livros. Vamos ler um de cada, vamos crescer, vamos acrescentar. A gente troca os livros, claro, né? Aí eu falei assim, Elis, isso é normal? É assim mesmo, amiga. Elis, muito engraçado, né? Cara. Falou, isso é assim mesmo, amiga. Então, a gente foi aprendendo. E aí, depois eu parti realmente para conhecer as empreendedoras de Nova Iguaçu. Que legal. Eu comecei acompanhando os eventos. No primeiro evento que eu fui em Caxias, fui convidada pela Elis e pela Rô. E lá eu conheço quem? Elisete Barroso. E aí foi tipo assim, amor à primeira vista. Amor à primeira vista, pronto. Ali. Acabou. E Elisete foi aquela pessoa que... O primeiro evento que ela teve de conexão lá em Mesquita, eu acho que foi a primeira a comprar o ingresso, que eu queria estar presente. Ali eu conheci outras mulheres também, que eu tenho amizade com elas até hoje. Muito legal. Que é muito bom também. E então, Elisete foi assim, uma querida, né? É muito especial para mim, Elisete Barroso. Elisete é gente boníssima. Uma das mulheres especiais que também sentaram aqui nessa mesa e, já você vai ver a história dela aí. Amiga, tá muito interessante. Tá fugindo de mim que eu quero, cavucar. Não sou sua terapeuta, mas aqui, posso cavucar, né, gente? A gente quer saber mais. Como que você olha hoje para Gil? Ouvindo toda essa história. Porque foi uma construção, né? Foi um castelinho ali que foi montado de toda uma... né? Porque outra mulher que está te ouvindo agora pode estar passando por essa mesma situação. Está desempregada, está tendo muitas perdas. E aí, como é que você olha hoje para Gil? Que já 2018, 25, 5 anos, né? Passamos? Tem uns... 4, 5 anos passamos. Por aí. Hoje, quando você olha para essa Gil... O que você diria para ela? Olha, eu olho para essa Gil hoje com bastante carinho, sabe? Respeito muito. E confio também muito nela. Arrasa. Porque eu acho que ela também passa essa confiança para as outras mulheres também, sabe? Essa questão de manter o respeito, sabe? A confiança. E... eu digo para você, mulher, fácil não é. Nunca é fácil, sabe? E eu também acho que tudo que vem muito fácil vai embora também muito fácil. Mas tudo aquilo que a gente constrói com alicerce, sabe? Bem alicerçado, perfeito. né, Lu? A coisa flui. Perfeito. Sabe?
Porque eu acho que tudo que vem muito fácil vai embora muito fácil, sabe? O relacionamento, família, amigos, trabalho, Perfeito. sabe? Então, tudo não é que tem que ser doído as coisas. Não é que tem que ser a base de dor. Não, exatamente. Mas tem que ser a base de essência e clareza e certeza daquilo que você quer fazer. Exatamente. Eu gosto desse ponto, Gil. Vou pegar esse ponto aqui, tá? Gosto muito. Que bom que a Gil falou sobre isso daqui. Muitas pessoas têm a ideia de que só vai ser maravilhoso se tem que passar pela dor. Presta atenção numa coisa. Sabe por que Deus nos permite passar pelas dores? Isso é a minha concepção, tá? Não vem me encher o saco, não, porque é a minha percepção. Então, tu resolve a tua aí, beleza? Porque a gente não enxerga o caminho que ele já traçou pra gente. Então, se eu tô fazendo a maluca, eu tenho que botar um obstáculo aqui para eu entender que eu preciso aprender, evoluir, melhorar e cada dia ser uma pessoa melhor. Exatamente. Mas se eu não presto atenção no que ele já me entregou para que eu fizesse, ele tem que me mostrar através dessa maneira. Então, na minha percepção, não é que tem que ser tudo muito difícil para você alcançar a vitória. Não, querido, Deus já lhe deu tudo isso, está preparado para a gente, né? Exatamente. Ele é amor. Então, não tem como você dizer que você não tem tudo que há de provisão, de bênçãos e coisas boas para você. Só que a gente faz a maluca. A doida, a cega, a surda, né? O macaquinho, ó, surda. E aí, então, Deus fala assim, preciso ensinar para a Luciene. Vou colocar esse obstáculo para ela aprender, porque aí ela vai evoluir, vai subir mais um degrau, que é o que eu chamo de subir o degrau. Então, um processo de autoconsciência de quem sou eu e de quais são as minhas limitações e o que eu preciso fazer é o meu processo do degrauzinho que eu preciso subir. Exatamente. Olha o que a Gil colocou. Ela pegou esses processos e escreveu quando ela tinha dúvidas ou assim, ó, rateava um pouquinho, ela voltava e falava, eu já resolvi isso daqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. E aí, que coisa linda. Ela pega tudo isso e compartilha comigo e com você através do livro. Então, se você quiser saber essa história, que é linda de superação, eu sei que você já ouviu muitas histórias de superação por aí, mas ela se expôs para quê? Transformar a vida de quem está ouvindo, não é isso, Gil? Exatamente. Então, isso é autoconsciência. Ficou aqui a dica, né? Se não pegou, volta ao vídeo e assiste de novo. Ah, e não esquece, já compartilha com alguém que precisa ouvir isso aqui agora. Assina aqui o canal, dá like e, ó, compartilha, porque tem muita gente precisando ouvir essa história aqui agora. Combinado? Então tá. Gil, outra pergunta. Ali no livro você conta muitas dores que essa criança viveu. Hoje a Gil está há quantos anos? Estou com 63. 63, muita experiência nessa vida, né? Se você tivesse que voltar e olhar para essa criança, com todas essas dores que você contou para a gente no livro, o que você diria para ela hoje? Eu diria para ela não ficar com medo, não. Para ela ir em frente. Sabe? E assim, Lu, eu vou te falar uma coisa aqui, voltando um pouco lá atrás. No ano passado, a minha mãe faleceu e eu fiquei com meu irmão alcoólatra. Tá? E aí, eu cuidei dele durante 8 anos e 2 meses. Imagina você que não é casada, que você não teve filho e a sua mãe, né? Fala até para outras pessoas. Eu agora posso descansar porque eu tenho a Gil perto. Olha. Só que depois a Gil perto e a Gil vai cuidar do Haroldo. Joga esse papel para você, né? E aí joga papel para mim. E aí, mas teve vários momentos que eu falava assim, dentro de casa, maluca. Caraca, mãe, não é possível, você vai deixar isso logo comigo. Ela já tinha morrido. Mas eu precisava falar isso, sabe? Como eu precisei falar, depois que ele faleceu, esse mês fez 1 ano que ele morreu, que teve algumas questões familiares em casa, que tem, toda casa tem problema familiar. Sim.
que eu me lembrei dele com toda a fragilidade que ele tinha, que já tinha vários processos de doença já, por conta da bebida e tudo. No final, já não estava bebendo mais. E eu teve um dia que eu fiquei mal, porque aconteceu uma situação que me deixou tudo. E eu falei assim... E ele falava assim, eu vou ficar aqui que eu vou te proteger. Na realidade, quem cuidava dele era eu, mas ele achava que estava me protegendo. E aí teve um dia que aconteceu uma situação, Lu, que eu falei assim, ai, Haroldo, como você faz falta na minha vida? Sabe? Essas coisas assim. Então, eu diria para essa menina que ela precisa, para essa mulher, que ela precisa não desistir. Então, você diria para essa menina... que ela não precisa desistir, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E pode chorar quando quiser também. Arrasou. Porque a Gil, adulta, de 63 anos, está aqui para acolher ela. Exatamente. Esse é o processo. Quando a gente se enxerga, eu falo que é fora da cena, né? Uhum. Quando a gente consegue fazer esse movimento de se enxergar fora da cena, cara, é como se tivesse assim, sabe? Tirando um peso, né? Porque você começa a se enxergar e se respeitar. Um dos principais mandamentos e processos de liberação dessa emoção é um mandamento bíblico. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue entender isso, querido, vai entender que a ordem é amar a ti primeiro, né? Uhum. Não tem como eu amar o outro se eu não me amo. Não tem. Então, eu preciso aprender a me amar. Como que foi a Gil nessa construção de se amar? Porque dentro dessas perdas, você foi acabando usando papéis que não eram seus, né? Como você acabou de trazer para a gente como exemplo. Mas quando é que a Gil olha para ela no espelho e fala assim, agora eu me amo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida? Olha, Lu, hoje eu falo, até tem uma fala para fazer esses vídeos, né? Que eu falo sempre. Eu aprendi, eu sempre disse sim a vida inteira e não para Gil. Boa. Sim. Sempre o outro. Sempre o outro e primeiro, não para Gil. Sempre foi assim, porque o outro precisava mais e a Gil podia suportar um pouquinho mais. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora que estão vivendo sabe? isso, né? Então, muitas das vezes, a gente fica falando sim para o outro. E cadê você? Onde está você nessa história toda? E aí, quando eu aprendi a dizer não... Libertador, gente. Isso é tudo isso é gente. Tudo de bom. Não. Não, sabe? Todo dia a Melisete falou assim, Gil, mas tudo você fala que não pode, que não sei o quê. Não gosto, gente. Por que eu tenho que ir? Perfeito, sabe? É isso aí. Aprendeu a respeitar essa Gil primeiro. Aprendi a me respeitar. Se amar. As minhas limitações. Gente, o local é onde? É lá? Não, é muito longe. Não vou. Tá um calor danado. Tem o quê? Vai ser bom mesmo? Quais são os palestrantes? Olha, tá. Vai ser a entrega, vai ser boa. Arrasou. Sabe? O que eu vou levar? Olhando para essa Gil, escutando ela agora, você acha que ela é soberba? Não acho que ela é soberba, não. Ela é o quê? Ela se ama. Ela se ama muito. Perfeita. A Gil aqui, olha, ela cuida dela, arrasou. Sabe? Ela faz carinho nela. Ela tem consciência de si. Exatamente. E não é que você não possa, por exemplo, ultrapassar de não, eu vou ali, vou fazer esse processo, ou vou subir uma escada, ou não vou. Só que você tem que estar disponível para fazer aquele movimento. Cara, hoje eu estou disponível, eu consigo, vou lá. E eu no outro dia, não tô hoje, eu não tô disponível. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você dar esse pause, dar esse pé no freio e fazer essa escolha honesta, né, exatamente, porque olha só, ontem foi um dia bem quente, né, também. E aí a Josi, a gente tá fazendo um projeto aí. Tô também nele, Você também tá nesse projeto, né, então. E aí a Josi me falou assim, Gil, vamos lá ver a aula da Nilda. A Nilda é uma querida, né? Querida. A querida. E aí a Nilda, você vem? Tô ansiosa, Gil. Eu falei assim, vou sim, Nilda. Eu tinha até uma outra coisa, mas acabou que eu não ia, que era mais longe tudo. Eu tinha que sair muito mais cedo, também perigoso. Não fui. Josi, que horas vai? Vamos sim, Gil. Então a gente foi para lá, assistimos lá a última aula da Nilda, conversamos, trocamos ideia. Depois a gente foi conhecer outro espaço lá, trocamos umas ideias também, alinhavamos algumas outras coisas. Que legal. E
olhamos com outro olhar para determinadas coisas, porque são projetos que envolvem outras mulheres, né? Então, foi assim... E aí, estava só... Não tem problema, porque era uma coisa de acolhimento, de você querer entender mais aquele universo. Dava para você passar pelo aquele momento ali agora. É isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. Não é que é porque você brincou aqui falando, né? Ah, tava sol e eu não vou. Não é que você não vai porque tá sol. É porque dentro de como você vai estar naquele dia, né? Se naquele dia você tá bem, tudo bem. Eu vou transpor e vou. Mas se no outro dia eu não tô bem, tá tudo bem também, gente. Isso é muito importante. Olha quanta dica que a Gil trouxe pra gente. Quanta ideia que ela nos trouxe. Se você perdeu alguma informação aqui, volta ao vídeo e assiste de novo, porque é sobre autoconsciência. E a gente achando que ela só vinha falar do livro, né, Gil? Então vamos falar um pouquinho do livro, né? Então conta um pouquinho só o que são cada um desses livros, para quem está te ouvindo aqui agora e quiser obter o seu livro. O primeiro é uma biografia, né? Que eu já falei. Uma biografia que eu falo da infância e adolescência. Também falo de algumas viagens que eu fui para fora do país, né? E foi uma experiência também incrível. Viver fora do país durante 2 anos. 2 anos? 2 anos. Meu Deus, e quando eu tinha 27 anos, eu morei também 1 ano no Canadá, a trabalho também. Interessante. E 2 anos eu morei em Portugal também, que foi uma experiência muito boa também, tudo a trabalho. E o outro livro, Minhas Histórias e Histórias de Outras Mulheres, é um projeto meu, que nasceu aqui da sua cabeça aqui, sem escrever nada no papel. Eu falei assim, vamos juntar aqui um grupo de mulheres, vamos fazer, cada uma conta um pouco aqui da sua história aqui. Que legal. E aí você fez o movimento de incentivar essas mulheres também a contarem as histórias delas. Exatamente. Que legal. E aí eu estava até falando, eu peguei o livro e li o livro, acho que 1 dia e meio eu consegui ler o livro. E eu estava conversando com alguém que cada capítulo desse livro, Minhas Histórias, Histórias de Outras Mulheres, como eu conheço todas as mulheres, quando eu leio o capítulo, eu escuto a voz dela no meu ouvido. Que legal, olha. E aí tem coisas de mulheres que eu não sabia que elas tinham passado. Isso que eu ia perguntar agora. Ou seja, você acaba conhecendo essa mulher mais a fundo que... Gente, mas aquela carinha tão bonitinha que passou por tudo isso, e tem né? mulheres aqui que as pessoas acham assim, mas ela passou por isso. Olha que legal. Então, com esse livro aí, eu descobri histórias de mulheres assim, de superação total. Que aí tu olha pra tua e fica café pequeno, assim, tipo, não, tá dentro do... Tá dentro do limite, mas tem umas aí que é pedreira mesmo, sabe? É forte. Sabe o que eu acho lindo nesses projetos da coautoria? Primeiro que, sim, né? Você vai me falar assim, não, você quer escrever um livro e tal. E a pessoa já vai sentir, né? Primeiro momento é o ego, sim, tá? É verdade, é o ego, sim, né? Uau, tá me chamando para fazer um livro. Mas depois é mais profundo. Porque essa pessoa se dispõe a contar a história dela, compartilhar um exemplo do que aconteceu com ela. E eu imagino que essa pessoa deve passar 1000 coisas na cabeça, né? Conto ou não conto? Isso aqui, se eu contar, eu vou expor alguma outra pessoa. Então, olha todo um contexto disso daí. Eu acho que esse projeto de uma leitura, né? De uma escrita coparticipativa é fantástica. Eu adorei quando criaram esse projeto. Não sei nem quanto tempo tem isso, mas eu achei fantástico. Que, inclusive, eu estou já batendo uns papos aqui com o Gil para fazer uns outros aqui de Elas Donas de Si. Então, eu acho isso muito legal, porque a pessoa para compartilhar e eternizar uma história dela. Eu acho que isso está na mesma linha aqui da comunicação de um podcast. Então, quando eu convido você para sentar nessa mesa e contar essa história, é exatamente isso, é deixar aqui registrado, sabe? Para o futuro. Claro. De que você veio aqui, contou a sua história, abriu o seu coração, contou quem agiu na essência, porque... As pessoas conhecem até um pouquinho mais porque você escreveu sobre a sua história, né? Mas supondo que você não escrevesse, você está aqui disponível falando um pouco de você para cada uma dessas pessoas que estão te ouvindo. Então, eu quero te parabenizar pela coragem. Porque tem que ter coragem para você sentar e pegar aquele seu diário, que é quase que uma referência de um diário. Vocês viram que ela falou, né? Eu contava a minha dor ali no caderninho, pegou esse caderninho e falou, vamos fazer um livro?
Exatamente. Né? Sem correção, sem nada. E a gente fazia o quê antigamente no nosso tempo? O diário precisava ser em 7 chaves, escondido debaixo do colchão para ninguém encontrar, não era assim? Desse jeito. Gil pegou o diário dela e falou: toma aqui o meu diário e conta a minha história. Então, parabéns. Eu quero realmente te honrar e te dar os parabéns, porque esse é um desafio de muita coragem para você, enquanto mulher, de dizer o seguinte: é a minha história. E eu quero compartilhar ela para transformar a vida de outras mulheres. Então, parabéns por essa decisão. Sei que não foi fácil. Sei que teve que transpor muitas montanhas ou muitas ondas, como disse a nossa amiga terapeuta. Mas valeu a pena, Gil. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Hoje, quando você escuta o feedback, como é que é? Quando eu escuto feedback, a gente fica assim, sabe? Poxa, sabe? Não sobe nenhuma vaidade, tá, gente? Com certeza não sobe mesmo. Porque aí, hoje é outro patamar. Por isso que eu falei que o primeiro é. O primeiro é ego mesmo, amiga, não é? Claro, com Mas certeza. depois disso, ele tem que se tornar uma missão, ele tem que se tornar sentido para você fazer isso. Exatamente, não vale senão a pena, não amiga. tem. E hoje, quando alguém fala para mim assim, Gil, você... Eu falei assim, mas é porque assim, não assim, achando que eu sou, Gil, não, nada disso não. Eu fico feliz, sim, de receber. Quem não fica feliz de receber um elogio? Claro. Sabe? De saber que você é competente. Quando a última vez que a gente conversou, eu conversei com uma outra pessoa, eu falei assim, pô, você é uma pessoa que fala para outras mulheres têm falado de você. Então, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Ou seja, então, eu tô fazendo no caminho certo. Estou no caminho certo, sabe? Estou no caminho certo para ajudar outras mulheres a mostrar para elas que se eu, Gil, conseguiu fazer um livro, gente, você não vai conseguir fazer um bolo? Levar lá fazer uma roupa e levar para vender? Não tenha medo. Não pode ter medo, sabe? A gente só precisa lutar, né? Pega o medo, bota debaixo do braço, gente. Vambora juntas aqui, ó. De mão dada com ele tudo. Vamos. Vai embora. Vai embora. Sabe? Porque o medo, ele tem que... são 2 tipos de medo, tá? Aquele medo que é o cauteloso. Eu não vou me jogar do 2º andar, porque eu vou me quebrar, quiçá morrer, né? Mas o medo que me trava aqui, que fica uma bola de ferro e que não me deixa ir... É esse aí, amor. Bota ele debaixo do braço e vambora. Segue a vida. Eu acho que uma das frases que me ajuda muito a falar de mim, tá? É o que você falou do não, eu já tenho. O máximo que vai acontecer é a Gil dizer pra mim assim, não vou lá contar minha história. Aí eu vou ficar assim comigo. Olha eu aqui, ó. Deixa, depois eu chamo de novo. Porque eu sou dessas, amiga. Eu sou decidida. Eu vou até o fim, né? Claro. Uma hora esse sim vai chegar, pelo amor de Deus, gente. Não Deus não tinha feito eu falando pra caramba aqui. Então, amiga, eu sou dessas aí. Então, tá aí uma dica, hein? É a minha, tá? Mas, ó, já pode imitar aí se você quiser. Então, vamos lá, ó. Então, essa Gil faz todo esse movimento. Hoje, o que você diria? Porque aqui, Gil, aqui a gente sempre fala que vovó me ensinou que a gente não pode dar conselho. Conselho, se fosse bom, a gente cobrava, não dava, né? Assim? Exatamente. A gente não dá conselho, não. A gente dá dica. Que dica que você daria para essa mulher que está te ouvindo hoje e que está aí com as dores dela, com medos, com dúvidas e não sabe se sentir dona de si? Sabe? De pegar a sua história e falar assim, cara, agora eu vou. Olha, medo a gente sente, né? O não a gente já tem. Eu acho que a gente tem que... A vida da mulher realmente precisa correr atrás. Não é fácil. Não é fácil mesmo, principalmente a mulher que tem filho, tem adolescente, tudo. Tem marido, tem uma série de coisas, né? Não é o meu caso, mas também não é diferente, porque eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, as minhas questões. Mas eu falo para essa mulher que desistir é a única coisa que ela não pode fazer. Arrasou. Não pode fazer. Desistir, que a gente está num momento difícil. A gente está num momento de crise. Desistir porque a pessoa não gosta muito de mim, isso aí é o problema da pessoa, não é o problema dela. Tá? Meu, sabe? Arrasou. Então, se a amiguinha do lado que vai botar o stand para vender vai me olhar, isso é problema dela.
Desistir de ir para a feira por conta disso? Jamais. Sabe? Não pode Então, desistir. sua frase é não desista. Não desistir nunca. Arrasou. Não pode desistir. Arrasou. Sabe? Muda a estratégia. Mesmo mas não desiste. Quando tudo diz ao contrário. Arrasou. Onde o sistema diz tudo ao contrário. Arrasou. Sabe? Porque o sistema diz isso. Sabe? A gente da literatura, a gente tem que cavar a coisa para acontecer. Porque a gente entende, Lu, a gente como escritor entende. Outro dia eu estava falando até com uma pessoa, estava falando com uma pessoa. Quanto menos as pessoas leem, é melhor para todo mundo. Claro. Porque eu controlo a massa. Exatamente. Entendeu? Então, se você não lê, se você não se informa, é mais fácil para qualquer pessoa adquirir conhecimento. E para a mulher empreendedora, gente, a gente tem muita coisa de graça. Que basta pegar o ônibus e ir lá se informar daquilo que você tem direito. Busque informações. Busque informações. Tem a Lu, tem uma gama de empreendedoras no nosso meio, aqui na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, principalmente. Mulheres fazem lindos trabalhos para poder dar dicas para cada uma empreendedora. Não tem que ter medo delas, não. Pega o telefone. Não conheço, não conhece. Vai sem conhecer mesmo. Sabe? É isso aí. Vai sem conhecer. Não conhece a Priscila Martins, não conhece a Elis Medeiro, a Elisângela, Rosane Meneghelli, Rita das Almeidas. Gente, pega o telefone. Amiga, o máximo que ela vai dizer é não. Mas elas não vão dizer não, não. Vai dizer não. Nada disso elas não falam. Tudo mulher incrível. Tudo mulher incrível. É verdade. Então, vai ser mulheres que vai poder segurar na mão. Verdade, sabe? verdade. E dar dicas de milhões. Arrasou. Agora, para a gente fechar aqui, com chave de ouro, a minha pergunta principal. Quando foi, Gil, que nessa jornada toda você olhou para você no espelho e falou: aqui eu fui dona de mim, dona da minha história? Quando foi? Olha, foi quando eu lancei meu segundo livro. E passou até no jornal, gente, coisa linda. Quando eu lancei meu segundo livro, que foi um projeto que nasceu... Eu sempre falo que tudo meu primeiro nasce no coração de Deus, depois nasceu no meu coração. Viu como é que eu falei? Deus já estava preparado, só que você tem que fazer. Exatamente. Né? É a mesma coisa esse outro projeto que eu estou aí para esse próximo ano, que é um projeto que nasceu realmente no coração de Deus, para depois nascer no meu coração, para depois eu ir atrás dessas mulheres incríveis, que está vindo uma coisa muito legal, que eu estou sonhando já com isso, para estar com essas histórias dessas mulheres assim, que são mulheres inspiradoras mesmo, sabe? Então, é um outro público, mas um público que as pessoas vão precisar ouvir essas histórias. Ai, adorei. Sabe? Eu sei o que é, então, eu tô adorando isso. Sabe? Então, essa hora do segundo livro, você se sente dona de si? Total. Chegou em casa, se olhou no espelho e falou o que para essa Gil? Não falta dia mesmo, gente. Sabe? Você olhou para essa Gil e falou o que para ela? Sabe? Nem sei, sabe? Porque ela foi tu é boa mesmo. Tu é maluca mesmo, mas é gente boa. Exatamente, sabe? Pura maluquice, mas foi assim, sabe? Um quentinho lá no peito, sabe? Sobre isso. Sabe? Aquele quentinho assim, poxa, Gil, você construiu um projeto. Lindo. Sabe? Isso é muito bacana, Lu. Isso não tem preço, não. Isso não tem preço. Dinheiro não paga. Gente, arrasou. Não tem preço. Então, olha, realizar os sonhos, enfrentar os seus medos, transportar as montanhas que você tem que transportar. Ela transportou, passou por cima, foi de ondas. Não tem preço. Então, não desiste, não. Continue aí na busca. Seja dona de si. E eu espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast. Gil, gratidão. Gratidão total, Lu, também. Foi muito bom. Manda beijo aí. Manda beijo, senão o povo depois fica brigando com ela. Manda beijo para todas as empreendedoras da Baixada que têm feito um trabalho
maravilhoso, de qualidade. Só tem mulher gente boa Só aqui, tem mulher, verdade. gente. Só tem mulher na Baixada, só tem mulher... Ali, Gil, para aquela câmera ali, ó. Para aquela câmera ali. Só tem mulher incrível, sabe? São mulheres, Verdade. assim, de potencial, assim. Ontem eu passei o dia com a Nilda, gente. Maravilhosa, gente. A querida aquilo ali. Nilda, figuraça. Josi, então, nem se fala. Uma comida maravilhosa da Gil. Então, já mandou os beijos? Já mandei beijo pra todo ninguém mundo. Vai ficar... Não, ninguém fica com ciúme que Gil já mandou beijo pra geral aqui. Não, agora deixa eu mandar outro beijo aqui. Um beijo. Agora um beijo todo especial, gente. Pra Elisete Barroso. Não vai deixar, né? Não podia deixar. Não podia. Então, olha, beijo pra você. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu te espero no nosso próximo encontro do podcast Elas Donas de Si. Tchau.